pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui a gente está continuando a nossa jornada. Eu reservei para hoje falar de princípios, né? Eu acho importante, como a gente está falando, de entender os motivos, o que está por trás do nosso sistema tributário. É importante a gente entender ali os princípios que vão nortear toda a série de legislações, obrigações acessórias, né, a própria atividade do fisco, né, o que contribuintes e fisco precisam observar no seu dia a dia, né? Eu vou dividir aqui esse tema princípios em parte 1 e parte 2, tá? Nessa parte 1 que a gente vai ver hoje, eu vou focar nos princípios que já existiam no nosso sistema tributário, que estavam previstos ali na Constituição, antes da reforma, tá? Antes do texto ali da reforma tributária. E depois a gente vai ter uma parte 2 focada nos princípios que são novos ou que já começam a nortear o nosso sistema atual e aqueles que a gente precisa observar para o futuro, né? Com os novos tributos que a gente vai ter, tá? Então, começando aqui por esse parte 1, né? Vou falar de princípios gerais, tá? Que são norteadores aí para todos os tributos que a gente tem nesse momento no nosso sistema tributário hoje, tá? Então é importante a gente começar a falar de capacidade contributiva, tá bom? Então a capacidade contributiva, ela é um princípio que norteia todo o sistema, ok? E ela vai focar ali em que o ente tributante, a União, o Estado, o município, sempre que ele for manejar aquele tributo, desde a sua criação até aumento de alíquota, questões sobre isenção, redução de base, que o fisco, né, o ente ali, observe a capacidade contributiva, ou seja, não perca de vista o quanto cada um dos contribuintes que serão afetados por aquela norma, por aquela diretriz, podem contribuir, tá? Para que o tributo não seja algo desproporcional em relação à capacidade até de subsistência ali das pessoas de modo geral, tá? Então, a capacidade contributiva é uma diretriz para que se observe, né, o quanto é possível contribuir e que esse tributo não comprometa outras áreas essenciais, né, e previstas ali na Constituição como direitos e garantias fundamentais. Tá? Então, que não comprometa um direito à moradia, né, alimentação. Então, o tributo ele tem que entrar nessa cesta, né, de coisas, né, ou de despesas que os contribuintes possuem de forma equilibrada, né? Então, sempre que possível, é ideal, né, que se observe ali a capacidade contributiva. Isso vai se desdobrar em alguns outros, né, princípios, como progressividade, regressividade, como que você observa a capacidade, né, contributiva de cada um, desde que você trate ali as pessoas, né, que estão dentro de determinados grupos de forma igualitária, tá bom? Então a gente já pode emendar, inclusive, no princípio da igualdade ou da isonomia, tá? Que é justamente com esse viés, tá? De tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Tá? Então, a igualdade ali no sistema tributário pode ser, por exemplo, uma igualdade dentro de uma faixa de renda para efeitos de imposto de renda, por exemplo, né? Então, aqueles que estão dentro de uma determinada faixa de rendimento serão tratados de forma igual. Consequentemente, eles serão tratados de forma desigual em relação àqueles contribuintes que estão em outras faixas de renda, lá se a gente olhar para a nossa tabela progressiva do imposto de renda, né? Por isso que eu comentei que esses
princípios, eles se interligam, né? Então, progressividade, igualdade, capacidade contributiva, né? Então, o princípio da igualdade não é que todo mundo recolha o mesmo tributo, né? Ou seja atingido ali pela legislação tributária da mesma forma. Não. A gente precisa observar, né, ali as peculiaridades de algumas situações, né? Desde que todo mundo que esteja naquela situação, naquela faixa, naquele momento, praticando aquele fato gerador, seja tratado de forma igual, né? Não é que todo mundo tem que recolher o mesmo tributo, tem que ser tributado da mesma forma, né? Não é nesse sentido a igualdade, tá bom? É interessante a gente falar um pouquinho de legalidade, tá bom? Então, legalidade, sempre focando ali que os tributos, de modo geral, para serem criados ou modificados, idealmente, isso deve acontecer por meio de uma lei, tá bom? Então aí tem ali uma discussão se é lei complementar, se lei ordinária pode, o que a lei ordinária pode dizer em matéria tributária, mas a legalidade vai dizer que uma legislação, né, ali uma regra, uma diretriz tributária, quando vai criar um tributo ou mexer ali na quantidade, né, de tributo que deve ser recolhida, idealmente deve ser feito por meio de uma lei, tá? Essa lei, vou ligar aqui num outro princípio, que é da irretroatividade ou da anterioridade. Essa lei, quando criar o tributo ou aumentar um determinado tributo, tiver essa característica, né, de querer aumentar a arrecadação de determinado tributo, ela vai ter que respeitar outro princípio, que é o princípio da anterioridade ou da irretroatividade da lei tributária, né? Uma legislação, uma lei que aumente ou crie um tributo, ela só pode ser exigida no exercício seguinte, né? Ou seja, é a anterioridade anual que a gente fala, né? Então, uma legislação que seja publicada ali em março, né, de 2025 agora, ela só vai poder ser exigida, né, esse aumento ou esse novo tributo, é que a gente não tem muita margem hoje em dia para novo tributo, né? Mas um aumento, por exemplo, de alíquota de ICMS, né? Se a legislação foi publicada agora em março, né, pretendendo aumentar o ICMS para determinado grupo de produtos, ou até mesmo a alíquota geral, esse aumento só vai poder ser praticado por aquele estado em 2026, obedecendo a anterioridade anual. A gente tem uma outra que a gente chama de nonagesimal, então a gente vai ter que sempre observar as duas anterioridades juntas, tá? A lei que está aumentando o tributo, ela tem que obedecer às duas anterioridades, tá? Então, cobrança no exercício seguinte e sempre 90 dias após a data da publicação, tá bom? Isso existe por quê? Por que vem a anterioridade nonagesimal? Porque o fisco, o ente tributante, poderia conseguir a aprovação ali de um aumento de ICMS ou mesmo de um ISS na Assembleia ali, Legislativa ou na Câmara dos Vereadores no dia 20 de dezembro, por exemplo, né, bem no finalzinho do ano. Pela anterioridade anual, em 2026 ele já pode cobrar. Só que ele não vai poder cobrar no dia 1 de 2026, né? 1º de janeiro de 2026. Por quê? Porque minimamente o contribuinte tem o direito de ter 90 dias da publicação daquela legislação para se programar para aquele aumento ou para aquele novo tributo, tá bom? Então, 20 de dezembro, a gente vai contar 90 dias aí, vou contar 30 aqui, então, 20 de janeiro, 20 de fevereiro, 20 de março.
Então, a partir de 20 de março de 2026, por exemplo, que esse aumento vai poder ser exigido, tá bom? Então, para quem opera aí com direito tributário, né, com apuração de ICMS, de ISS no dia a dia, sempre que a gente está observando ali o acompanhamento da legislação e veio um aumento de alíquota ali batendo outubro, finzinho de outubro para novembro, a gente já tem que observar a anterioridade nonagesimal, tá? A gente já tem que contar 90 dias, porque o aumento não vai valer a partir de 1º de janeiro, tá bom? Então, sempre que você tiver menos de 90 dias para o final do ano, né, da publicação ali daquela lei, invariavelmente a gente vai andar alguns dias já dentro do exercício seguinte para que aquela cobrança, aquele aumento possa ser exigido, tá bom? A gente vai ter outros 2 princípios que eles não são muito falados ou não são muito comentados no nosso dia a dia, mas estão previstos na Constituição e são importantes ali para a dinâmica do sistema, tá? Que é o princípio do não confisco, ou seja, né, um tributo, quando ele vai ser criado ou manejado ali para um aumento ou até mesmo para uma redução, a gente tem sempre que observar que ele não seja confiscatório, né? E isso abarrado lá na capacidade contributiva, né? O tributo ele não pode ser tamanho que impeça, né, outros direitos e garantias da população e do contribuinte. Ele não pode ser confiscatório, ele não pode ser tanto que confisque, né, ou que comprometa muito das condições financeiras ali dos contribuintes, tá? Então ele tem que ser razoável, proporcional à capacidade de cada um contribuir com o tributo, tá? E a gente tem também um outro princípio que é o da não limitação do tráfego, né? Que entra ali a polêmica dos pedágios, ou seja, eu não posso ter um tributo cobrado para que uma circulação entre municípios ou entre estados ocorra, né? Não pode ser esse o fato gerador, né? O fato gerador não pode ser ingressar ou não em determinada divisa de território por meio de uma cobrança ali de tributo, tá? Então, há um impedimento, né? Um princípio que a gente precisa observar. E os pedágios estão excetuados um pouquinho desse princípio, né? Até para que ele possa ter a legalidade ali de sua cobrança, tá? Então tem muita polêmica aí em relação ao pedágio, não vou entrar nesse mérito aqui, mas se é taxa, se é serviço público, né? Ou é preço, ou é taxa, se pode ou se não pode, o que precisa ter para que possa, precisa ter uma outra via gratuita de acesso àquele mesmo município, àquele mesmo estado, sem que haja cobrança do pedágio, enfim, tem algumas discussões e peculiaridades em relação ao pedágio. Mas, idealmente, a gente não pode ter a cobrança de um tributo de modo que ela seja impeditiva à livre circulação das pessoas entre municípios e entre estados, tá? Então, esses é o grupo, né, ali de princípios que valem para todos os tributos vigentes atualmente e vão valer também para os novos tributos, tá? Todos eles não foram mexidos aí na reforma tributária, eles já existiam e continuarão a existir, né? Por isso que eu brinco que não basta só estudar a reforma tributária, o texto da reforma, né? A gente precisa entender como está o nosso sistema hoje, né? Porque muito do que a gente tem vai permanecer, né? E vai continuar impactando a rotina e o dia a dia de outros tributos que não vão ser mexidos, né? Ou que não vão ser descontinuados, né? Feito isso, a gente pode passar ali para alguns princípios que eles são mais específicos de alguns
impostos, algumas contribuições que a gente já tem hoje, tá? Então, dá pra gente falar de generalidade e universalidade, tá? Que são princípios ali mais afetos ao imposto de renda, ou seja, né, a legislação do imposto de renda, por ser um imposto ali da União e impactar o rendimento das pessoas, ela precisa ser geral e uniforme, né? E universal. Então, para quê? Para que ela atinja a população de modo geral, independentemente de onde ela esteja, independente de onde mora, em que estado, em que município, né? Então, a regra é universal, tem que ser geral e aplicável a todos dentro do território brasileiro, né? Então, esses são princípios que o imposto de renda precisa observar, né? Não é adequado que a gente tenha, por exemplo, uma tributação de renda diferenciada para quem mora no estado A ou no estado B, no município A, no município B, tá? Ela precisa ter um caráter geral e universal. E a gente vai ter também, muito ligada ao imposto de renda, o princípio da progressividade, tá? A progressividade é um comando para que a gente tenha um cuidado, né, uma atenção com o quanto de tributação cada um precisa recolher de acordo com a sua capacidade contributiva ou de acordo com o seu rendimento. Por isso que o imposto de renda, a gente tem uma tabela com faixas de rendimento, né? À medida em que o rendimento aumente progressivamente, a alíquota do imposto também aumenta. Isso faz com que quem recebe ou tenha maior rendimento pague uma quantidade maior de tributo, de forma proporcional, tá bom? Então, a progressividade tem esse viés, tá? A progressividade vai impactar outros tributos também. O Imposto Territorial Rural e o IPTU, né? Então, a ideia nesses outros dois tributos, né, que cuidam ali de patrimônio, basicamente, propriedade, seja de imóvel rural ou de imóvel urbano, que as alíquotas do IPTU ou do ITR, elas sejam graduais, né, progressivas, em relação ao valor dos imóveis. Então, quanto maior o valor do imóvel, né, o valor venal ali do imóvel, maior será a alíquota que vai incidir sobre aquele valor e resultará num recolhimento de IPTU maior ou menor em relação a isso, tá? Então, a progressividade tem esse caráter, né? E se a gente falar de modo geral, a progressividade ela funciona melhor para tributos que objetivam renda e patrimônio, porque com esses critérios a gente consegue trabalhar a progressividade, né? Por isso que o nosso sistema tributário é tão regressivo, que é o oposto, né? A gente vai falar de regressividade num vídeo específico, tá? Por quê? Porque toda a nossa base de tributação, a gente escolheu, enquanto Estado, tributar mais o consumo, né? No consumo, a gente tem uma dificuldade de implementar a progressividade, né? A tributação do consumo por si só, ela é regressiva, né? Então, a pessoa que adquire ali um celular ou adquire uma cesta básica no mercado, não importa o quanto de renda ela tenha, né? A tributação incide sobre a cesta básica, sobre o celular, né? Independentemente da renda, do patrimônio de quem está adquirindo esses produtos, tá? Então, isso torna o sistema tributário brasileiro muito regressivo, um dos mais regressivos aí do mundo, tá bom? E o combate para isso é a progressividade.
mas que aí vai funcionar melhor quando a gente olha para renda e patrimônio. Tá? Então, se a gente quiser mudar esse caráter regressivo do nosso sistema, a gente precisa redirecionar o nosso olhar, mudar a nossa base de tributação massiva no consumo e redirecionar para renda e patrimônio, tá bom? Essa é uma outra discussão, às vezes ela é até filosófica, né? Porque tem muitos interesses envolvidos aí nesse tema, mas a progressividade é um princípio que já existe no nosso sistema. Ela está muito amarrada a esses tributos de renda e patrimônio, né? O que faz sentido. Já indo um pouquinho ali para IPI e ICMS, o que é importante a gente dizer de princípios que estão ali previstos hoje no texto, tá? Seletividade e essencialidade, tá bom? Então, esses princípios, seja a seletividade, seja a essencialidade, vão permitir que você pratique alíquotas diferenciadas para os produtos, né, que são produzidos ali, industrializados no âmbito do IPI ou comercializados no âmbito do ICMS, conforme eles sejam mais essenciais ou menos essenciais, né? Por isso que a gente tem uma alíquota de IPI, por exemplo, para cigarros de 300%, né? Uma alíquota extremamente alta. Mas por quê? Porque por trás disso existe seletividade e essencialidade, né? Esse produto foi selecionado como um produto que é nocivo para a população e ele tem um impacto, inclusive, em saúde pública, e por isso eu pratico uma alíquota que seja inibidora, né? Uma alíquota que desestimule o consumo daquele determinado produto. A essencialidade, né, por si, o que ela vai dizer? Quanto mais essencial seja aquele produto, menor deveria ser a alíquota, seja do IPI, seja do ICMS, né? Então, quando a gente pega ali os produtos da cesta básica, né, em cada um dos estados, eles geralmente têm alíquotas menores do que as alíquotas normais, né, padrão, que a gente chama do ICMS, por conta da essencialidade, né? Eu acho que aí tem uns 2 anos a gente viu uma discussão muito grande no STF sobre energia elétrica, sobre combustíveis, que o pano de fundo era essencialidade, né, seletividade. Como que a gente pode ter alíquotas de ICMS maiores do que a padrão, 18%, 17%, 19%, para energia elétrica, que é algo que ninguém vive sem, né? Quem consegue ter acesso, né? Porque a gente ainda tem uma questão de acesso aí de energia elétrica, mas quem consegue ter acesso, residência, não faz sentido você pagar 25%, 30% de ICMS sobre um produto, um serviço tão essencial que é ali a energia elétrica, né? Então isso foi confirmado lá pelo STF, a gente teve uma série de alterações nas legislações estaduais nesse tema, né? Baixando ali, muitos estados baixando as alíquotas da energia elétrica, né? Por conta aí da essencialidade e da seletividade, tá? E para a gente fechar, vou falar um pouquinho de não cumulatividade, tá? A não cumulatividade, ela pega IPI, pega ICMS e chega a pegar, inclusive, as contribuições para o PIS e para a COFINS, né? Que é o princípio que garante que aquilo que foi pago anteriormente na cadeia, né, de comercialização ou de circulação de determinada mercadoria, seja compensado com o tributo que vai ser pago na próxima etapa de comercialização, né? É o débito e crédito, né? Então, todos esses tributos que eu falei, IPI, ICMS, o PIS e a COFINS, eles têm uma apuração no dia a dia que relaciona créditos e débitos. Os créditos
são garantidos pela não cumulatividade. É tudo aquilo que a gente pagou anteriormente, seja adquirindo insumos ou as mercadorias prontas para revenda mesmo, né? Em todos os elos vai existir, né? Todas as etapas dessa cadeia vai existir ICMS, PIS e COFINS, IPI não, né? O IPI é mais lá no comecinho. Mas, né, quando a gente pensa em insumos ali para o IPI, nessa primeira etapa de produção, se tem esses tributos recolhidos anteriormente, pagos ali nas notas fiscais de aquisição desses produtos, dessas matérias-primas, e teremos débito na sequência, a não cumulatividade garante que a gente credite esses valores e diminua, né, esses valores do quanto a gente vai recolher na próxima etapa, tá bom? Então, a reforma tributária da forma que veio, né, para a IBS, a CBS, muito se fala em não cumulatividade plena, né? Que tudo aquilo que a gente tenha pago de IBS, CBS, com exceção ali do que vai ser de uso pessoal, vai se tornar crédito. Tá? Então, se de fato não teremos tantas exceções ou limitações que temos hoje, atualmente, então muita coisa que a gente adquire com ICMS, com IPI, com PIS e COFINS, acabam não dando direito a crédito, né? Então, o que a gente fala é que a gente tem uma não cumulatividade limitada atualmente. Por isso que o que está sendo vendido com o novo sistema ali de tributos de consumo é que essa não cumulatividade seja plena, que tudo aquilo que você adquira, né, com a incidência do IBS ou da CBS, desses tributos, seja compensável, né, se você possa se creditar, você tem aí uma não cumulatividade plena, né. Vamos ver, por enquanto aí na LC que veio ainda está nesse sentido, mas quando vir o regulamento, vamos ver como que vai ser as normatizações ali, para ver se a gente de fato vai chegar ali numa não cumulatividade plena, tá? Então, essa é a importância, voltando ali que eu sempre falo. Não cumulatividade não é novidade, gente. Ela já existe hoje. A gente já precisa saber e entender a não cumulatividade, como ela funciona, por que ela existe, inclusive quais são as limitações que a gente tem hoje, para saber se nesse futuro que a gente vai ter, de fato ela será plena, né? Para saber isso, eu preciso saber o funcionamento atual. Tá? Essa é a nossa proposta, que a gente faça aqui alguns bate-papos para a gente entender o sistema atual, para quando a gente for estudar o novo, a gente vê o que é verdade ou que só foi ali dado uma roupagem diferente para tornar mais bonito, né, a aceitação ali, por exemplo, da reforma tributária, né? Então, para a gente entender o que é fato, o que é fake, né, vamos dizer assim, sobre essas benesses que virão aí no novo sistema, tá bom? Então, essa era a ideia de hoje, dessa parte 1, falar aí dos princípios, né, que já existem, os princípios que abarcam aí os tributos de modo geral, e esses outros que já são mais ali específicos de alguns tributos, né, de alguns impostos e algumas contribuições, tá? A gente vai continuar a nossa jornada por aqui, mas lá na frente a gente vai ter uma parte 2 aí, falando dos princípios que vêm com o texto da reforma tributária para, de certa forma, ser aplicado também de forma geral. A gente tem ali alguns princípios que vão nortear o sistema como um todo, e vamos ter aqueles específicos que vão nortear IBS e CBS, tá bom? Até lá!